Bom, primeiro vem a oração. Não dá para estudar as Escrituras sem a oração. Alguém um dia perguntou para um determinado teólogo: qual é mais importante, o estudo da Bíblia ou a oração? E ele responde com uma pergunta. Diz-se que o sábio sempre responde com outra pergunta. Jesus, antes de responder qualquer pergunta, sempre dava outra pergunta como resposta. E ele responde com uma pergunta. Ele diz: qual é mais importante em um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda para que ele possa voar? É evidente que ambas são importantes. Então não dá para desassociar a oração do estudo da palavra. A primeira coisa que você tem que ter é uma vida de oração. Sem uma vida de constante oração, certamente você também não vai conseguir ter sucesso no estudo das Escrituras, seja lá como você queira estudar. A outra questão é o método de estudo, que é importantíssimo. Não é simplesmente a oração. Então não é apenas a questão da oração. Primeiro é onde. O local que você estuda tem grande importância na hora de estudar as Escrituras. Você tem que escolher um local que seja bem iluminado, um local que tenha silêncio, de preferência iluminação amarelada, fica mais importante. Pelo menos para mim não me cansa muito a visão e é muito importante o local ter iluminação adequada. Senão você cansa logo a sua mente, vai dar sono, vai dar vontade de parar. A outra questão é o silêncio. Você precisa estar num lugar em que haja silêncio. E outro detalhe, sempre diga não às distrações. Não dá para você estar estudando e assistindo televisão, ou estudando e ouvindo som, ou estudando, tem pessoas que têm mania de atender as mensagens e o tempo inteiro vai para o WhatsApp, para o Message, está atendendo ou vendo as postagens no Facebook. Não combina com o estudo. Tem que abrir mão totalmente disso. Ou você renuncia a isso, às distrações, ou você não vai conseguir meditar nas Escrituras. Dê preferência a estudos a sós, ou se com alguém, um estudo em que a outra pessoa faça total silêncio. No meu caso, até a outra pessoa folheando a Bíblia já me incomoda na hora de estudar. Eu prefiro estudar sozinho. E outro detalhe, estudar não é a mesma coisa que ler extensivamente. Portanto, vem a outra questão. Quando estudar? Você precisa estudar, não é uma questão de você apenas pegar as Escrituras e ler ali rapidamente e parar. De jeito nenhum. Você precisa saber quando estudar. Dê preferência ao momento em que sua mente não esteja cansada. Tem pessoas que só deixam para estudar depois do trabalho. Isso não vai dar certo, vai dar sono, vai dar vontade de dormir. Você precisa escolher um horário em que você possa estudar, em um momento de paz, em um momento em que nada vai estar te atrapalhando, em um momento em que você esteja com a mente descansada. O melhor momento, segundo o que se dizem os especialistas, é de manhã, quando você tem a mente tranquila. Ah, eu não tenho tempo de manhã. Bom, isso muitas das vezes também vai de pessoa para pessoa. Você vai ver qual é o melhor horário, qual é o melhor momento que você possa estar estudando, meditando na Palavra Santa de Deus. A outra questão importante a você considerar na hora de estudar é como estudar. Quais são os materiais que você precisa ter na hora de estudar as Sagradas Escrituras? A Bíblia é o livro de Deus. É o livro de Deus. Ela não é fácil porque ela depende de uma série de questões para entender. Eu estou falando de estudo e não apenas de leitura bíblica. Até quem não é cristão e até ateus estuda a Bíblia. Vai depender muito de que material você utilize para que você tenha a sua mente, vamos dizer assim, iluminada pelo Espírito Santo com mais facilidade de compreensão. Entenda que você não consegue aprender tudo sozinho, mas em primeiro lugar as Escrituras, e isso não significa dizer que você não possa ter o apoio de alguns materiais de auxílio. Lembre que tem pessoas que já conhecem melhor que você, estudam melhor que você, há mais tempo que você, tem uma preparação acadêmica acima da sua e por isso você deve sim
pesquisar e procurar o auxílio de pessoas mais entendidas do que você. Como você não tem pessoas assim, disponíveis para você perguntar, material de estudo vai te ajudar muito. Primeira coisa, Bíblias de várias versões é muito importante. Eu tenho aqui em mãos a Revista Corrigida, que é uma das Bíblias de estudo. Almeida Revista Corrigida. Existe Almeida Revista Atualizada, King James Atualizada, King James Atual, King James Fiel, melhor dizendo. Existem vários tipos de Bíblias que você pode estar utilizando. Versões como NVI, Vida Nova ou Bíblia Viva. Existem várias versões. NTT, LTT, NTLH, são muitas versões que você pode estar utilizando. Então use Bíblia de várias versões. Outra questão importante são comentários bíblicos. As Bíblias de estudo já têm comentários, né, no seu rodapé, mas eles são muito resumidos. Então dê preferência entre Bíblia de estudo e comentários. Se puder ter os dois é bom. Do contrário, utilize comentários bíblicos. Os mais exaustivos, os maiores, em maior quantidade de volume, são geralmente os mais completos e o que vai mais abordar os assuntos, os temas que você pretende estar estudando nas Sagradas Escrituras. Outra questão importante é você ter também enciclopédias bíblicas, dicionários, tanto de língua portuguesa quanto de quanto dicionários bíblicos e também dicionários voltados para a questão do grego e hebraico. Mesmo que você não tenha estudado grego e hebraico, eu tenho que te indicar, por exemplo, os léxicos de Strong, que são muito importantes para você estar pesquisando. Hoje, na era da tecnologia, você também poderá utilizar meios de estudo bíblico, como a famosa The World, a SD World, que é um comparativo às duas, é muito importante. São recursos tecnológicos para computadores, existem bíblias para celulares, dicionários bíblicos práticos para celulares. Então você tem hoje uma gama de material no nosso Brasil, graças a Deus, para o estudo sistemático das Escrituras Sagradas. Além dessa questão de dicionários, enciclopédias, comentários bíblicos, também é importante as concordâncias bíblicas e chaves bíblicas. A concordância, por exemplo, existe várias concordâncias no mercado. São materiais que você pode estar utilizando para o estudo das Sagradas Escrituras, onde você tem uma lista, onde você pode ter facilidade em encontrar qualquer texto dentro do assunto que você deseja estar trabalhando ou que você esteja desenvolvendo o estudo bíblico. Outra questão importante é cadernos, canetas. Também você precisa estar anotando, não confie na sua memória, anote aquilo que você estiver pesquisando. Você também pode no caderno estar fazendo um esboço. Eu, por exemplo, costumo fazer perguntas ao texto: por quê, quando, onde, a quem foi dito, quem escreveu, por que Deus escreveu, qual é o pano de fundo histórico dessa situação, e por isso eu utilizo comentários, enciclopédias e sempre leio o texto à luz do contexto. A outra questão interessante são manuais bíblicos. Nós temos hoje muitos manuais bíblicos que vai dar o esqueleto do estudo bíblico, vai nos dar uma ideia precisa do que estudar, de como pesquisar. Isso também é de fundamental importância você ter na sua biblioteca. Outra questão interessante para você ter, além de manuais bíblicos, desse material que eu já falei, são teologias sistemáticas. Você vai estudar sobre dispensações, se você for dispensacionalista, você vai estudar sobre tanto aquilo que você defende e a sua denominação, como também vai conhecer outros campos, soteriologia, escatologia, a questão profética da Bíblia. É muito importante você entender quando Jesus aparece no Antigo e Novo Testamento, tipologia bíblica é o caso, várias matérias. A teologia sistemática é um campo da teologia que põe, como diz o nome, que usa o método de sistematização das doutrinas, né? Das doutrinas importantes que você precisa estudar. Estudar doutrinas é muitíssimo importante. Teologias sistemáticas é outra coisa que a gente indica. Outra coisa que a gente tem que falar aqui, além de métodos como onde, quando e como estudar as Escrituras, é interessante
nessa questão dos métodos, explicar a você que é muito importante você entender quais são os tipos de estudos bíblicos que existem que você possa estar utilizando. Você é novo na questão do estudo bíblico, existem os tipos de estudo bíblico. Você pode estar utilizando estudos sistemáticos. No caso dos estudos sistemáticos, como seria? Eu escolho um tema, ou eu escolho um livro, ou eu escolho um personagem bíblico e eu vou dissecar aquele assunto. Eu vou peneirar aquele assunto. Examinar é o sentido da palavra peneirar e peneirar é o sentido da palavra examinar. Então você vai procurar exaurir do texto o máximo de informações que você puder para que de modo sistemático você possa compreender. Você nota o nome sistemático porque você cria um sistema, na verdade, de estudo, seguindo um determinado padrão. A outra questão são os estudos curiosos. Por exemplo, você pode estudar a questão de longitude, latitude, na questão da geografia bíblica, ou as genealogias que vai de Adão até o Senhor Jesus Cristo, os dois tipos de gerações, a geração de onde Deus escolhe, a geração primária, de onde Deus escolhe Israel para ser o povo eleito que traria a Jesus Cristo em suas gerações. Tudo isso você pode estar estudando. Então, estudo sistemático, estudos curiosos e também a questão final, que é a meditação e a aplicação. A questão de meditar. Há uma diferença entre apenas estudar e apenas meditar. Você vai ler um salmo famoso como o Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E você vai meditar nessa questão, você vai meditar. A questão de aplicar, você escolhe, por exemplo, um personagem bíblico e você analisa os erros e os acertos desse personagem bíblico, seja Abraão, seja Davi, seja qualquer um, que Deus, no momento da inspiração, porque o Espírito Santo é quem inspira a gente a ler a Bíblia, isso nós temos total certeza. Quando nós lemos a Bíblia do modo certo, nós sentimos a presença de Deus ali com as Escrituras, e esse é o maior avivamento que existe, o entendimento das Escrituras, a iluminação do Espírito Santo à nossa mente com relação às Escrituras. Enfim, quando você interpreta correto, você estuda certo, você consequentemente aplicará certo, meditará correto e você não sairá por aí pregando e dizendo aquilo que a Bíblia realmente não quer dizer, o que o texto realmente não quer ensinar. Sempre de olho no contexto, sempre de olho na questão dos métodos que você estuda, onde estuda e quando estuda, tudo vai dar certo, ok? Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Se inscreve no canal se não for inscrito. Espero ter ajudado você mais uma vez. Assista a nossa playlist Teologizando Responde e você vai estar vendo curiosidades como esta aqui, tentando ajudar você a melhorar os seus estudos bíblicos, ok? Deus te abençoe.